e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito e no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, e como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandecente. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. 2 e 1, capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Amém? Esta é a leitura que vamos refletir hoje, tendo como o tema Cristo, o tema central da igreja. Amém? Amado Deus, Senhor e Pai, dai-nos a graça do entendimento, da interpretação, da compreensão e da aplicação desta palavra para a nossa vida.
não como queremos, mas como tu queres. Prevaleça a tua perfeita vontade, e que todos quantos aqui estão presentes, bem como aqueles que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais, possam ser, meu Deus, tocados por esta palavra, e que ela venha com grande eficácia para a mudança, para a sustentação e para a promoção da nossa vida espiritual. Nós te pedimos, meu Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Está conosco, nos visitando ali, um amigo do nosso irmão Robson, né? E já é cristão também, já serve ao Senhor, ainda não. Olha, uma grande e maravilhosa oportunidade, né? Muito bem. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Fique à vontade. Deus abençoe. A igreja diz: é bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. A você que nos acompanha, eu não vou ter tempo aqui de ficar mandando alô, porque hoje é diferente. Hoje eu estou aqui na igreja, e nós vamos estar aqui incutido, com a palavra, mas acompanhe aí. É um prazer ter você conosco aqui no nome de Jesus. Bem, vamos então acompanhar aqui o raciocínio, dos escritos de João na revelação de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse, Vamos aqui compartilhar alguns pontos que podemos hoje extrair desta leitura, e eu quero compartilhar com os irmãos. Na medida que lemos o texto, nós vamos vendo aqui alguns parâmetros que precisam ser identificados por nós. João, nós não temos aqui tempo de escrever sobre João, vamos falar de Jesus Cristo, porque falar sobre João iria levar aí um bom tempo, mas vamos nos ater a falar sobre Jesus Cristo. E João dá aqui uma relação incrível, de detalhes sobre a pessoa de Jesus. Sobre a pessoa de Jesus. João estava na ilha de Patmos, ele tinha sido exilado para aquela ilha por causa do testemunho de Jesus, ou seja, ele era um pregador da palavra, ele foi apóstolo, discípulo direto de Jesus Cristo, acompanhou Jesus, e ele teve esse privilégio, inclusive dentro de uma promessa do Senhor, quando ele disse em sua palavra: se entre os que aqui estão, alguns há que não irão provar a morte sem que vejam o Cristo glorificado, E o João foi esse, viu o Cristo glorificado. Além de ressurreto, ele o viu glorificado, que privilégio, Ele teve um arrebatamento de espírito quando estava na ilha, e o Senhor pôde mostrar a ele coisas passadas, coisas presentes e coisas futuras que estariam acontecendo, Então, dentro desse teor, hoje nós vamos nos ater a algumas características relacionadas a Jesus. Preste atenção. Nós rascunhamos aqui para não perder o raciocínio do texto, e eu quero compartilhar com você. A partir do versículo 5. No versículo 3, eu quero só voltar um pouquinho atrás, pedir a sua permissão aí. No versículo 3, ele descreve aqui uma coisa interessantíssima, que é a aplicação para a nossa vida, ao dizer: bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado no singular, aquele que lê
e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo, qual o tempo? Tempo do fim, né? O tempo está próximo. Ou seja, ele está alertando aqui que coisas estariam acontecendo e estava breve, e por isso deveríamos estar atentos, não somente para ler, como também para ouvir e como também para guardar esta palavra e garantir uma bem-aventurança sobre aqueles que se atêm a este compromisso. Então veja aqui, do versículo de número 5 em diante, nós encontramos aqui, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Encontramos aqui, no escrito de João, que Jesus é a fiel testemunha. O que é uma testemunha fiel? É aquele que tem conhecimento da causa, e se vê na obrigação de testemunhar exclusivamente da verdade. Quando alguém vai a um fórum para uma audiência pública, lá para ele passar por um determinado julgamento, lá o juiz ou o promotor diz a ele: você promete diante de todos aqui que aqui estão, diante desse magistrado, que você não vai dizer nada mais, nada menos além da verdade, ou seja, alinha o lugar de falar a verdade, porque qualquer coisa que você disser que não for verdade pode depois incumbir sobre você um peso de julgamento, vai vir à tona contra a sua pessoa. Então Jesus é a fiel testemunha, para começar. Então, Robson, Jesus, você pode acreditar no testemunho de Jesus, porque ele é a verdade. Quando ele diz lá em João 14, versículo 6, ele não diz que é uma verdade, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não é entre opções. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ou seja, fora dele não existe essas três coisas, Na totalidade, Jesus Cristo é a verdade. Então, primeiro, anote aí, memorize: Jesus é a fiel testemunha. Podemos confiar em Jesus Cristo. A segunda coisa que nós localizamos aqui é que ele é o primogênito dos mortos. O que é o primogênito? É o primeiro, exclusivamente o primeiro. E por que dos mortos? Aí você vai me perguntar assim: pastor, ninguém não morreu antes de Jesus, não? Sim, morreram milhares e milhares de pessoas durante toda a história da humanidade. Antes de Cristo morreu gente. Mas como ele é o primogênito dos mortos? É porque se alguém, explica-se o seguinte, Mangueira, que se alguém ressuscitou antes de Jesus, não foi por si próprio. Houve uma intervenção de alguém. Não é isso? Jesus não. Jesus, ele ressuscitou por si próprio, porque ele mesmo havia dito: eu sou aquele que dou a minha vida e a tomo de volta. Amém? Ou seja, ele estava dizendo: vou ser entregue nas mãos dos pecadores, eu vou morrer, mas ao terceiro dia. Ele não disse: vai vir um anjo, vai vir alguém para me ressuscitar. Ele disse: ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ou seja, ele estava dizendo: está aqui quem tem poder sobre a morte, mesmo que morra, volta à
viver. Aquilo que ele disse para Marta e Maria: se você crer, né, você verá a glória de Deus, teu irmão há de ressuscitar. Marta disse: eu sei, na ressurreição do último dia. Ele disse: não, eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus Cristo, ele é a própria ressurreição, ele é a própria vida. Não provou isso porque ele foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. A palavra testemunha disso. Por isso ele é o primogênito dos mortos, ou seja, o único que morreu e por si só voltou à vida como havia prometido. Depois dele, agora todos quantos morrerem em Cristo também ressuscitarão para a glória eterna. Como ele disse também, referindo, Deus abençoe os motoqueiros, como ele disse, se referindo também para Marta e Maria, ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, voltará a viver. Então em Cristo aqui nós temos já de primeira mão a garantia da vida eterna. Em Cristo, se estivermos ligados a Cristo, nós temos a garantia da vida eterna. Terceiro ponto, ele é o princípio, ou seja, o príncipe dos fiéis da terra. Vamos lá, versículo de número 5, vamos aqui para não haver erro. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, falei, o primogênito dos mortos, terceiro. Eu falei fiéis, é reis, Ele é também o príncipe dos reis da terra. Não existe autoridade maior, autoridade superior à de Jesus Cristo. Ainda que os homens se achem o máximo, mas ninguém está acima de Jesus Cristo. Há um dito que é uma constituição, está na nossa Constituição, que não existe ninguém acima da lei. A lei é um teto, não existe ninguém acima da lei. Todas as pessoas que têm razão, todas as pessoas que estão certas, todas as pessoas que têm direito, eles só vão até o limite da lei. Chegou na lei, parou. E Deus está acima da lei. Aliás, ele é o autor da lei. Entendido? Ele é o autor da lei. E ele é tão fiel à lei e aos princípios que ele criou, que ele mesmo não pode transgredi-la. Ele diz: se vocês forem infiéis, eu permaneço fiel, não posso negar o meu nome. Glória a Deus. Então Jesus Cristo é a máxima, a autoridade máxima acima de todos os reis da terra. Ele é o príncipe. Amém? Glória a Deus, estão entendendo? O quarto item, versículo também 5, versículo 6, ainda 5, perdão. Aquele que nos ama. Aquele que nos ama. João 3,16, Deus amou-nos de tal maneira, Pedro, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Paulo escreve também aos Romanos dizendo que Cristo prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, aqui está a prova do amor de Deus para conosco. Cristo é aquele que nos ama. Não há acepção de pessoas. Irmã Cida, diante de Deus não há gente desclassificada. Ele ama a todos de igual modo. Pena, Pedro, que esse amor não seja correspondido por muitos, na verdade. Quantas pessoas ignoram o amor de Deus, ignoram a providência de Deus, ignoram a presença de Deus, ignoram tudo a respeito de Deus. Mas Ele está lá. Ele nos amou antes
antes que nós o conhecêssemos. Ele é aquele que nos ama. Quinto, Ele é o que nos lavou com o seu sangue. Veja aqui, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Esse é Jesus Cristo, aquele que pegou e com o sangue dele, o sangue precioso, o sangue carmesim, sangue remidor, aquele que o apóstolo Pedro escreveu dizendo que não foi com prata, não foi com ouro, nem com outras coisas desse mundo que fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Cordeiro Imaculado Jesus Cristo. Pelo sangue de Cristo nossos pecados foram lavados. Toda vida que alguém se submete a este amor e ao temor e à obediência a Deus, tem os seus pecados purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Digno de ser reconhecido, de ser grato, Nós temos que ser gratos por tão grande amor, tamanha compaixão. Então Ele nos lavou em seu sangue. Sexto, Ele nos fez sacerdotes. Veja aí o versículo 6: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. Deus não constituiu autoridades espirituais. O termo reis e sacerdotes aqui fala do nível ministerial, nível espiritual. Ele não nos constituiu como autoridades eclesiásticas, para que fosse para nossa própria glória. Não, Ele nos preparou para Ele, nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. Toda autoridade constituída tem que estar voltada para Deus. Tem que entender que Deus é a autoridade maior. Ninguém está acima de Deus. Sétimo, veja o que diz aqui: que vem nas nuvens. Versículo 7: eis que vem com as nuvens, e ainda, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Está aí, que vem com as nuvens. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, fala do dia da ascensão de Cristo aos céus. Naquele instante foi testemunhado que os anjos disseram: assim como ele subiu e foi envolto na nuvem, ele há de vir, como ele havia prometido, para buscar os seus. Então ele subiu na nuvem, ele vem com a nuvem novamente, para que todos entendam perfeitamente a conexão e a veracidade da palavra de Deus. Diz que todo olho o verá, todo olho o verá. A humanidade inteira, todos os povos e línguas e nações da terra vão ver o dia da vinda do Senhor para buscar a igreja. Viu, irmãos? E não é com ilusão de tela, não. Não é ilusão de ótica, não. Todo olho o verá. Os jornais, as redes de internet, todas estarão registrando. Assim como hoje você pode ver um desastre que acontece num país longínquo, lá na América, lá na Ásia, América do Norte, na Ásia, na Europa, quando acontece uma catástrofe lá, um tsunami, um negócio, um furacão, lá hoje todo mundo vê, que é fração de segundos, todo mundo já está conectado vendo o fato que aconteceu.
assim também será no dia da vinda do Senhor. Todos os olhos o verão. E está dizendo que até mesmo aqueles que o traspassaram, ou seja, os mandantes, os idealizadores do sofrimento de Cristo, os culpados pela morte de Jesus, o verão. Bem nítido, indiscutivelmente. E ainda, e diz aqui: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Vai ser a hora, irmã G, irmã Cida, pastora Conceição, que a humanidade vai gemer. Esse povo que hoje está com medo do Covid-19 vai ser fichinha diante do grande movimento que vai acontecer a nível mundial, que é a volta de Cristo. Quando desaparece, o povo está chorando hoje, presbítero Josivan, porque não pode sepultar os corpos dos seus entes queridos que morrem por causa do vírus. Não tem como velar, então já sepulta imediatamente, né? E hoje o povo está chorando por isso. E naquele dia, meu amigo Robson, que nem vê para onde foram, ninguém vai ver. Porque é num abrir e fechar de olhos, todos aqueles que estiverem conectados com Cristo Jesus, pela obediência, pelo temor, pela oração, pelo clamor, pelo jejum, pela humildade, eles desaparecerão. Jovens, velhos e crianças, todos os remidos que estiverem conectados com o Senhor, desaparecerão num rapto. O mundo terá o maior prejuízo da história. Hoje está tendo prejuízo pela morte das pessoas contaminadas com esse vírus nessa pandemia, mas naquele dia não terá tempo de chorar, não verá mais para onde foi, nunca mais verão, porque se não tiver lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, não participará do arrebatamento. Essa é a verdade, essa é a realidade. Aí vem, no versículo de número 8, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, ou seja, o princípio e o fim. E diz ainda o Senhor, o que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o alfa e o ômega. O que significa isso? O alfa e o ômega é como a letra A e a letra Z do nosso alfabeto. O alfa é como a letra A do alfabeto grego, hebraico, né? E o ômega é a última letra. Então ele está dizendo: eu sou o começo e eu sou o fim. Eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. Eu que começo, eu que termino. Tá? Amarrou, não tem conversa, não tem para ninguém, tudo está com ele. E ele diz o que é no presente, o que era prometido, né? Toda a escritura apontava para ele, e o que há de vir, o que está para chegar, o que está às portas, o que está vindo. O Todo-Poderoso. Esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. A nossa esperança é Ele. Muito bem. 2. Aonde Jesus estava na visão de João? Aonde ele estava? Vamos para o versículo de número 13. Abra aí, não dá tempo de falar sobre todo o texto lido, mas nós vamos pegar aqui alguns pontos para que a gente esteja falando aqui dentro do nosso raciocínio. O Dai nos informe aí do horário aí, por favor.
Tem muito tempo ainda, né? 8h17. Tenha paciência você que está nos acompanhando, né? O versículo de número 13, preste atenção. Aonde Jesus estava. Versículo 12. Ele diz: eu virei-me para ver quem falava comigo. É interessante aqui, evangelista Eldai, no versículo 10 tem um detalhe muito interessante que isso me chama muito a atenção. Diz que João, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, né? E diz que no versículo 10: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, né? E ouvi, aqui que eu quero falar, detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Detrás de mim. Tem várias vezes que a Bíblia se refere a isso. Daniel, quando teve a revelação, também Deus falou de trás dele. O Isaías, quando teve aquela revelação também, que Deus falou com ele assim: este é o caminho, anda nele, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Se você olhar o versículo lá, você vai ver que diz que ele falou de trás dele. Ezequiel também, na sua revelação, quando Deus falou com ele, falou de trás dele. E agora aqui com João, o Senhor está falando de trás dele. Por que Deus está falando por detrás? Exatamente. Ele é um amparo. Ele está como a mãe está por trás da criança que está, né, dando os seus primeiros passos. Se você for na frente, teu filho vai cair. Você tem que estar atrás para amparar, para ver o que está acontecendo. Deus fala aqui, atrás aqui, dando-nos a orientação, dizendo: olha, é por aqui. É como alguém que é um guia turístico que está ensinando o caminho. Vira à direita, vira à esquerda, segue adiante, 2, 3 quadras, enfim. Então ele está sempre falando atrás aqui, dizendo: tem alguma coisa pela frente, observe, fique alerta, atento, o Senhor está falando. Então vamos lá, 13, e virei-me para o 12, virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. O 13, e no meio dos 7 castiçais, quem estava? Semelhante ao Filho do Homem. Que coisa linda, né? Ele era quem? Uma pessoa semelhante ao Filho do Homem, em forma humana. Eu acho lindo aqui, Nangê, e você que me acompanha, que o Senhor aqui não se manifestou no nível glorioso, esplêndido, né, e irreconhecível. Não, João viu quem? Um homem. Como ele foi homem aqui, ele também estava lá. Só que agora não era mais aquele homem de corpo sofrido, né? Agora ele era o Cristo ressurreto, glorioso, né? Como é descrito na palavra de João, né? Ele apareceu na mesma forma humana para João. Então, semelhante ao Filho do Homem. Qual a diferença? Vestido até os pés de uma veste comprida. Ele estava vestido com uma veste comprida que cobria os pés.
Se impõe o quê? Respeito, dignidade. Segundo, ele tinha um cinto de ouro à altura dos seus lombos, aqui no peito, um cinto de ouro. O ouro representa o quê? Pureza, valor, durabilidade, resistência, né? É coisa linda. O ouro, quanto mais puro, mais valoroso fica, não é isso? Então isso representa, estava lá com Jesus. A outra coisa que ele tinha, a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a neve e como a branca lã. A brancura, não, glória a Deus, né? Aqui, ó. Irmã Cida, estou acompanhando Jesus aqui agora, né? Já estou ensaiando para chegar lá. Por quê? Porque a brancura dos seus cabelos representa maturidade, durabilidade, representa também que é respeito. Se você, desde que a gente se entendeu por gente, nós, os mais antiguinhos, e os nossos pais, quando a gente chegava perto de uma pessoa já de cabelos grisalhos, o que que os nossos pais diziam? Você que está me acompanhando aí pela internet, o que que dizia? Né? Dá benção para o homem, dá benção para a mulher, não era assim? Benção dona, benção da Maria, benção seu Zé, não era assim? Isso impunha respeito. Então impõe também os cabelos brancos de Jesus, impõe respeito, autoridade. O ancião de dias, que representa que ele pode sobressair a todas as décadas e todas as eras, né? E todos os milênios e toda a eternidade. Ele é superior. Jesus Cristo estava lá, seus cabelos brancos como a neve e como a branca lã, e os olhos dele eram como chamas de fogo. Onde tem fogo as coisas se revelam, né? E os olhos do Senhor podem penetrar aonde quer que seja necessário. Seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, né? Ou seja, um reflexo, como se estivesse sido refinado numa fornalha. A voz dele era como a voz de muitas águas. Ao falar, era como se fosse, né, aquele som de muitas águas. Nunca fui nas cachoeiras de Iguaçu, mas quem sabe, né, um dia irei, e deve ser mais ou menos, quando eu chegar lá eu vou me lembrar disso aqui, que a voz do Senhor é como a voz do som de muitas águas. Água representa na Bíblia multidão, né? Som de povo. Já viu o barulho de muita gente reunida também? Como é lindo? É lindo, né? Então está aí. 16, versículo 16. Ele tinha na sua destra, o que é a destra? É que está aqui, né? Ao seu lado, ao seu redor. Ele tinha na sua destra o que? O que tinha lá? Quem está acompanhando? 7 estrelas. Estava ali, ó, ao redor de Jesus. 7 estrelas. O que tinha mais? Da boca dele saía uma espada aguda de 2 fios. Você sabe que espada é essa? A palavra de Deus. Aquela que o escritor aos Hebreus 4:12 diz assim, que ela é mais eficaz do que uma espada aguda de 2 fios e 2 gumes, que entra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus que saía da boca de Jesus na visão de João.
o seu rosto era como o sol, né? Tem como escondê-lo? Se o rosto dele é como o sol, não dá para se esconder. Quando na sua força resplandece, ou seja, quando como o sol do meio-dia que clareia tudo. Glória a Deus. E versículo 17 de João: quando eu vi isso, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Fechou, não é isso? Né? Ele é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, né? Está vivo para todo sempre, e tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Todo o senhorio, todo o poder está nas mãos de Jesus. Ele controla a morte e controla o inferno. Aí aqui eu tenho uma pergunta: por que a gente fica com medo da morte, né? Começou a tossir, começou a dar um gripar, meu Deus, será que eu já estou com Covid? Ô Senhor, misericórdia, será que eu vou morrer? E aí você liga a televisão, tá lá, morreram bastante, né? Né, Evangelho? Você olha no grupo da cidade, tá lá aquela infinita, aquela tabela, né? Mais 17 testado positivo, mais 10 positivo, estava em 120, agora foi para 140 e tanto, agora está 170 e tanto. Ah, meu Deus, né? E aí você fica com aquela sensação que daqui a pouco o Covid vai chegar e bater no portão. É a sua vez agora. Está repreendido, demônio, em nome de Jesus, né? E por que a gente fica com medo? Por que a gente fica apavorado? Não é isso? Essa é a pergunta. Somos crentes? Somos. E por que estamos com medo se a Ele pertence o poder, se Ele controla, Robson, a morte e o inferno? É Ele que tem na mão. Tu está junto com um cidadão que tem na mão a chave que resolve essas coisas aí. O que você tem que fazer? É ser chegado dele, ser amigo dele, né? Ó, Jesus, estou aqui, eu estou aqui junto com o Senhor, né? Qualquer coisa o Senhor se lembra de mim. Não tem o ladrão lá, o homem que foi crucificado ao lado de Jesus? Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? E ele partiu para melhor, né? Mas foi salvo. Ou seja, ele apelou para quem podia resolver a questão. Descer dali da cruz não tinha mais como. Então ele apelou, disse: agora eu tenho que estar com ele mesmo. Então assim é a nossa vida, irmão. Nós estamos, eu costumo dizer, nós estamos aí entre uma coisa e outra. Se a gente se mexer para escapulir do espeto, ficar em cima da brasa. Quando não é pandemia, é essa maluquice política, é outras doenças, é desemprego, é fome, é perseguição, é tanta coisa aí, e a gente, né, fica sem saber o que fazer, mas sabendo sim que temos um Deus que é soberano e que tem um domínio sobre todas as coisas, e é a Ele que nós temos que nos achegar, confiar nele. Vamos terminar agora. Tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 19, ele diz: escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Aí ele fala, aqui que eu quero finalizar: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas.
Isso dá uma alegria para a gente. Se Jesus está junto com os anjos da igreja, e aqui, irmã Cida, literalmente o texto revela que Jesus estava mandando João escrever para os anjos da igreja, que não era outra coisa, eram os pastores das igrejas. Então, irmão, isso me deu uma alegria muito grande. Jesus está comigo. Se estamos à destra do Senhor como líderes da igreja, né, estamos bem amparados. Não é isso? Então, Jesus está com as lideranças. Eu estou falando liderança de igreja, viu? Eu não estou falando de trapaceiro, não. Estou falando de gente que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com a verdade, que amam pessoas para conduzi-las ao céu e não para sustentá-los e promovê-los. Então ele estava aqui rodeado dos anjos da igreja, das 7 igrejas, e ainda diz: e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. A estrela é o pastor. E aí bem aqui tem uma aplicação muito importante ainda, que eu falei até outro dia aqui na igreja, né, que estrela não tem luz própria, né? Não é? Estrela não tem luz própria. Para que a estrela brilha, precisa de quê, Robson? Do reflexo do sol, não é verdade? Aquela lua bonita que agora está fininha daquela lá, né? Ela parece fininha de lá, né? Ontem eu vi ela, está magrinha, tadinha, né? A mulher vai ficar grande, ela vai enchendo da agora para frente, né? Aquela lua, para ela aparecer daquele jeito lá, ela depende de quê? Do sol. Essas outras estrelinhas bonitas que a gente vê aí compondo o céu, 7 estrelas, né? Tanta coisa lá. Essas estrelas que a gente vê todo dia, elas dependem de quê? Do reflexo do sol. E isso o Senhor está nos dando uma grande lição. Se somos estrela, para que haja luz em nós, nós dependemos do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Então, o pastor não precisa se achar que é o bom da boca, que é o sabichão, que é o cara, né, como diz o ditado popular, se ele não tiver Jesus na vida. Se Jesus saiu, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, autoridades, lideranças de igrejas dependem da graça de Deus sobre a sua vida, para que ele possa prosperar. Tirou a graça, acabou. Não é isso? A graça é o reflexo de Cristo na nossa vida. Aí vem, para fechar, no capítulo 2, o versículo 1 diz aqui, acompanhe comigo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, ou seja, as lideranças, e que anda no meio dos 7 castiçais. As 7 estrelas são o quê? Os anjos da igreja, as lideranças da igreja. E os castiçais são o quê? As igrejas. Eu acho lindo, e não sei se você notou isso aqui, e isso aqui é que me atraiu, é que ele está dizendo que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, Jesus Cristo não está parado no meio da igreja, ele está andando, ele está em movimento, ele está agindo. Se alguém não sente nada, se alguém não move, se alguém não progride, se alguém não cresce, se alguém não se estrutura, é porque está morto, porque o Cristo da igreja está andando no meio dela, está em movimento.
Quem sabe o que é um castiçal, sabe que um castiçal é um lugar aonde se coloca, né, o óleo, se colocava óleo para que possa dar luz ao ambiente, ao local. É luzeiros. E a igreja é luzeiro de Deus aqui. Assim ele nos diz em Mateus 5, versículo 16. Assim, vós sois, no capítulo 14, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você chega no Rio de Janeiro, que é um lugar onde muitas casas construídas sobre um monte, de longe você pode contemplar aquele monte de luzes por todos os lados. Cidades que são construídas em lugares montanhosos, você vê ela de longe. Uma cidade na Baixada você vai ver quando já chega lá, mas uma cidade construída no monte, você vê ela de longe. Assim Jesus está dizendo: a igreja, esses 7 castiçais não foram feitos, não foram produzidos para ficar num ambiente de anonimato, não ser vista, não. Ela foi feita para que ela possa produzir luz e atrair os outros que estão andando em trevas. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E como é que as pessoas vão contemplar o luzeiro na minha vida e na sua vida? Ele diz: para que vejam as suas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Transmitir o reflexo como castiçal, a igreja como castiçal de Deus, ela não transmite o reflexo, ela não reproduz a luz de Cristo, a não ser por suas ações. Não é o templo suntuoso. Existem templos já no Brasil, né, que você, para entrar dentro, você fica até sem jeito, com tanta luxuosidade, né? Coisas chiquíssimas, caríssimas. O que atrai a Deus, é claro, a igreja tem condição, a nossa aqui, por exemplo, nós vamos deixar bonita, em nome de Jesus, né, irmã gente? Vamos chegar lá, vamos botar muita coisa boa aqui, em nome de Jesus, dando uma modernizada, climatizada, para ficar bom, para os irmãos ficar à vontade, dá até para dormir aquele soninho que não deu para dormir durante o dia, né? Enquanto o pastor está pregando, o irmão discutindo, mas está valendo. O importante é estar aqui. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, né? Vamos arrumar a casa, mas com uma condição, lembre disso. A igreja não é o templo, a igreja somos nós. Os castiçais somos nós. Cada um de nós tem um pouquinho de óleo, né? Eita glória! O óleo do Espírito Santo, que é o próprio Jesus que nos abastece, né? Cada um de nós temos um pouquinho de óleo, e esse pouquinho de óleo é que vai transmitir a luz para os outros que estão andando em trevas. E como eles vão ver? Repito, observando as nossas obras, o nosso comportamento, a nossa dedicação, né, a nossa vida cristã, a nossa mudança. Como que alguém vai conseguir ser luzeiro de Deus? Como que alguém vai conseguir ser um candelabro de Deus se ele está vivendo ainda na mesma forma de vida que vivia antes? É fumando, é bebendo, é prostituindo, adulterando, mentindo, trapaceando, aprontando umas e outras e fazendo trapaças e tanta coisa. Como? Que mudança que houve? É no forró, é na balada, sabe? Como é que vai? Tem reflexo da glória de Deus na vida dele? Não tem. Quando alguém tem reflexo de Cristo, é quando ele tem procedimento santo, porque a Bíblia Sagrada diz assim: como é perfeito aquele que vos chamou, sede vós também perfeitos em toda a vossa maneira de viver. E ainda diz assim: como ele é santo, sede vós também santos em todo o vosso viver.
E o que é o termo santidade? O que significa ser santo? Significa ser separado, ser diferente. Aliás, o termo igreja significa ser tirados do mundo, raptados do mundo. Igreja é os tirados para fora, do termo eclésia. Então, como castiçal de Deus, a igreja, a Assembleia de Deus, Missão Manaim, me responsabilizo por ela, tem que ter procedimento santo, tem que lutar para que o Cristo Jesus ressurreto, o que há de vir, possa estar não parado em nosso meio, mas andando em nosso meio, movimentando esta igreja, para que outras vidas sejam atraídas para o reino dos céus. Aleluia. A igreja sem Jesus no centro Estou me atualizando com o horário aqui, o cronômetro é o Eldai. Né? A igreja sem Jesus no centro dela, o candelabro sem Jesus no meio, ela é uma fonte sem vida, entendeu? Sem poder, sem futuro, sem nada. Não tem luz, não é capaz de amar, não atrai ninguém, é morta, é fria, aliás, morna, né? Porque até o frio Deus suporta, né? Mas ele não suporta é morno, né? Ele diz aqui que o morno ele vomita para trás, né? A igreja que tem Jesus no centro, ela é uma fonte. Olha aí que coisa linda, né? Ela é uma igreja viva. Ela é uma igreja que tem poder. Não é poder aquisitivo, não, é autoridade para resistir ao diabo, ao pecado, toda coisa ruim. Ela é uma igreja que tem futuro. É uma igreja que está no caminho, que está na verdade, que está na vida. É uma igreja que tem Cristo como a cabeça. Aonde Cristo está, existe vida. Ele disse: quem tem o Filho tem a vida eterna. Tudo é dele, tudo é através dele e tudo é para ele. Não dá para a igreja se movimentar no outro objetivo. É dele, é por ele e é para ele. Amém? Ele é o centro. Conclusão: nunca devemos imaginar que Jesus, estando, como revelou o texto, andando no meio da igreja, ele seja passivo. Você sabe o que é passivo? Entende o que significa passivo? Olha, aqui nós temos ali duas caixas, uma ativa e a outra passiva. Essa que está dependurada ali, ela, para transmitir esse som que está passando para vocês, ela depende daquela outra que está ali embaixo. Desligou a de baixo, Robson, a de cima está morta. Né, Pedro? Pedro, como técnico de som, ele sabe muito bem disso. Se for tentar ligar só aquela na caixa lá, na mesa de som, não sai nada. Nadinha. Sabe o que é uma coisa que precisa dos outros? Aqui lá, né? Ela precisa da outra de baixo para alimentar ela. Então Jesus, ele não é passivo. Ele não fica na igreja desligado da igreja.
como a igreja também não pode ser passiva, tendo Jesus no meio, desligado de Jesus. Temos que estar interligados. Então, todas as vezes que nos reunimos, Jesus está aonde ele diz? Aonde tem 2 ou 3 reunidos no meu, aí estou eu aonde? No meio deles. Aleluia, né? Mas Jesus se manifesta só quando a gente está reunido no templo aqui? Não. Jesus se manifesta quando você está sozinho. Jesus se manifesta quando você faz seu culto doméstico na sua casa. O que infelizmente durante toda essa pandemia aí, esse isolamento social, tem muita gente que nunca tirou para dirigir um culto em casa. Tem tempo para televisão, para novela, para filme, já assistiu os filmes do mundo todinho, né? Tem como é que é o nome das redes lá? É Netflix, agora é Free Fire, o que é aquele Free Fire que eu não sei o que é? É o jogo, né, para as crianças. Olha, já o Miguel já escutou lá, Free Fire, né? É jogo, tem tempo para Free Fire. Free Fire, é? Free Fire. E é perigoso, né? Menino vicia, fica agressivo, enfim. Tá, tem tempo para tudo, menos para ler um livro, menos para ler a Bíblia, menos para cantar ainda a harpa, menos para orar, menos para cultuar a Deus. Né? E aí queremos que Jesus esteja no nosso meio. Até cantamos: fica Jesus mais um pouquinho, não há Senhor antes de falar, como tu és maravilhoso, tua presença alegrou esse lugar. E a gente quer a presença de Jesus, quer a manifestação dele, quer o agir dele em nosso meio, mas a gente está que nem a caixa passiva, né? Desligadão. O corpo presente no culto e a mente lá nos 600 do benefício. No medo do corona, né? O medo de passar fome. Se o Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso, nada nos faltará. Deus vai dar um jeito, né, Pedro? E como, né? Nós somos testemunha disso, né? Deus dá um jeito. Bichinho ruim de morrer de fome é crente, ó. Porque sempre Deus dá um jeitinho. Não é? Se não aparecer cesta básica, ele manda até o corvo trazer, né? Diz que 2 rapazes, história de crente, né? 2 rapazes para tirar sarro com uma irmãzinha, uma velhinha que morava sozinha numa casa, crente daquela que, né, se cortasse não saía sangue, era óleo da unção. E ela orando, né? E aí eles passando, escutaram a irmãzinha orando: ô Senhor, providencia, o Senhor disse que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e etc. E tá lá, né? Naquela oração. Aí os caras viraram um bolo: bora aprontar com essa velhinha, com essa irmãzinha, bora. Foram lá no mercado, compraram uma feira boa, trouxeram, bateram na porta, toque, toque, toque. A irmãzinha veio lá para cá enxugando os olhozinhos, né? Ele disse: ô irmã, a gente trouxe aqui umas coisas para a senhora, né? Aí eles: graças a Deus, glória a Deus, e recebeu e já foi entrando para dentro. Aí eles, para tirar sarro, disseram: a senhora não vai nem perguntar quem foi que mandou? Aí antes que ela dissesse qualquer coisa, ela disse: não preciso não, quando Deus quer mandar, até o diabo obedece. Eles tinham preparado para dizer assim: não foi o diabo que mandou nós trazer para a senhora, para ver se ela ia rejeitar. Mas ela já veio, né, com aquela resposta típica de Jesus. Ele disse: não precisa não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece, né? Então pronto, Deus tem seus meios, irmãos. Por que ficar com medo? Jesus está no centro da igreja,
desses castiçais que Ele estabeleceu aqui na terra. Ele é o que anda no nosso meio, Ele não fica parado, Ele prova e analisa cada um dos portadores da sua luz. Então, deixe penetrar a luz de Cristo na sua vida, deixe brilhar a luz de Cristo na sua vida. É Ele que se responsabiliza de limpar o pavio. Olha, né? Quem lembra da lamparina de óleo? Não tinha que dar uma surra nela de vez em quando? Não é? O pavio dela virava só aquele tufo de carvão duro, né? Aí você tinha que pegar ela e dar umas cacetadas no bico dela e mexer até que puxava o pavio de novo, assim, tacava fogo, ela ficava novinha, sim ou não? Então de vez em quando Jesus dá uma surra na gente para mudar o pavio, viu, irmão? Né? Não tem um corinho, não pode apagar o pavio que fumega, né? Jesus assopra no pavio e o fogo pega. Então, amados, isso é para mim e para você. Ele se responsabiliza porque Ele está no nosso meio e Ele tem a missão de nos deixar ativos, né, na sua obra. Amém? Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que acompanharam com paciência essa nossa prédica da palavra de Deus. Espero que você que nos acompanhou pela live também tenha recebido da parte de Deus uma palavra de estímulo para a sua fé. Jesus está às portas, Ele está vindo, e Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Breve virá o nosso Rei, né? Então nós temos que estar na ativa para não perdermos esta oportunidade de cantar o hino da vitória no reino do seu amor. Fiquemos em pé, vamos orar ao nosso Deus. Nesta oração